Mas o Abel reclamou, falou, pô, cara, mas vocês vêm aqui na coletiva e vocês só querem falar de cartão, querem falar do treinador. Os verdadeiros protagonistas são os jogadores, e vocês não falam deles. E eu lembrei que nesse programa também, teve um programa lá na internet outro dia que falou a mesma coisa. Falou, pô, cara, a gente só falou de treinador. Por que os jogadores não falam? O que está acontecendo? Cadê os caras? Estamos dando importância demais aos treinadores, Vitor Canedo? Não, os treinadores também fazem parte do show business, por assim dizer. É claro que quando você tem um treinador com uma personalidade muito forte, que acaba, E né, bom. pegando as manchetes, e muito bom, né, ele vai ser falado da mesma maneira que a gente fala pra caramba do Guardiola, né? A gente às vezes tende a olhar para o Manchester City sempre sob a ótica do Guardiola e não dos atletas, que também são magníficos, né? Até chegar um Haaland e também dominar as manchetes por conta do número de gols. Eu acho que faz parte, mas com todo mundo que a gente conversa de bola, sempre que eu tô lá num dos Ih, vai eventos do cair a Free live, Clear, agora vai cair a live, hein? ele não aguentou esse casaco Agora vai lindo cair. aqui e quis meter um dele também. Não, em beleza não dá, Canedo. Você vê, meu amor, eu tô tão feliz com o Tricas que eu meti um Snoopy, que é uma coisa neutra, mas vai lá. Estou num dos eventos lá do Free Clear e sempre tem ex-jogadores, né? Fernando tá lá, Pedrinho, Ramon. Eu sempre pergunto, tento assim tirar sempre uma casquinha e tal. E eu acho que foi com o Fernando que eu tive esse bate-papo numa outra Sabe resenha. muito de bola, tá? Sabe muito de bola, Sabe, Fernando, tá? claro. Muito. Perguntei assim, cara, treinador tem mesmo, né, muita participação como a gente acha? Dá para precificar, né? Dá para botar em percentual? E, cara, às vezes é isso. Às vezes o treinador tá só ali, vou falar distribuindo coletes, que é um termo horrível, parece que realmente o cara não faz nada, mas às vezes é isso mesmo. Né? Às vezes os jogadores carregam e né, quem tem poder, o próprio Guardiola fala isso em coletivos, quem tem poder de mudar o jogo, de tomada de decisão, você tem 30 decisões para tomar. Quem vai fazer isso é o jogador sempre, e não o treinador. O treinador, no máximo, vai criar estratégias para que facilite a sua tomada de decisão. Mas, no fim das contas, os jogadores são os atores principais do jogo, sim, né? E a gente tem que falar deles, tem que ouvi-los. Que às vezes o treinador ali é mais cômodo, a gente está acostumado, né? O treinador é que dá a coletiva ali, todo pós-jogo, todo pré-jogo. Mas eu tenho uma teoria. E sim, me incomoda que os jogadores falem muito pouco hoje em dia. Eles vão lá na zona mista, mas eles não são obrigados a falar na zona mista, eles passam reto. Se você pegar a Copa do Mundo, e o Clear estava lá, você coloca na véspera do jogo, acho que o capitão e o Tite, não era isso? Isso. Não, geralmente o capitão, mas pode ir outro, mas é um atleta técnico. Um atleta mundial, técnico. É a coletiva mundial. E depois do final do jogo, eles falam lá no unilateral, no banner, não sei o quê, falam com a Globo, e acabou. Você não vê mais jogadores, só para falar na zona mista se ele quiser. Porque como é que nós chegamos nesse ponto? Eu acho que, primeiro, se você olhar o futebol brasileiro lá de trás, eu acho que tem um preconceito que os jogadores não sabiam se expressar direito lá atrás. Lembra? Era no geral, muito ruim. Isso mas não era um preconceito não, Thiago, era verdade. Não, era verdade, mas o preconceito era muito ruim. Mas mudou. Sim, totalmente. Mas o preconceito continua. Então, acho que existe ainda uma super proteção dos clubes em relação a eles, para eles não falarem uma besteira antes de um clássico, para eles não provocarem o adversário, para não sair uma declaração que pode causar mal ao clube e a ele mesmo. Por quê? Porque o jogador é um ativo do clube e o técnico não é. O técnico é descartável. O técnico daqui a um mês ele vai embora, se você quiser mandar ele embora. E o jogador não. Não se vende técnico. Eles protegem os jogadores, na minha opinião, das entrevistas, porque o jogador é um ativo do clube e o técnico não. Então o técnico vai para o sacrifício. O técnico vai lá conversar com a imprensa, o técnico vai lá tomar pancada na coletiva, mesmo se no último lance do jogo o John Kennedy dá uma canelada na bola na cara do Cássio. Sobra pro Diniz. O John Kennedy não vai explicar na coletiva por que ele fez aquilo. Eles protegem o ativo do clube. E aí a gente tem um excesso de treinadores falando. E como historicamente eles se expressavam melhor, eles começaram a conquistar cada vez mais espaço e ficaram lá. Mas me incomoda. Eu acho que, assim como o árbitro deveria dar entrevista, já falei isso aqui, os jogadores precisavam falar mais. Eu queria ouvir mais jogadores, mesmo se botar no contrato. Mas essa entrevista pós-jogo, quando é campeão, quando vai para uma final, aí o capitão aparece junto com o treinador para falar. Mas eu queria ver mais. Eu queria ver um personagem. Eu queria ouvir o Dudu. O Dudu, hoje você jogou mais aberto, teve um gol lá. Há quanto tempo que a gente não ouve o Dudu, né? Eu queria ouvir os caras, o Dudu.
E aí eu sei o que o chat vai falar, e vocês também. Mas a culpa é da imprensa, que transforma em polêmica tudo o que acontece, concordo. Tanto que eu, Thiago, odeio da entrevista. Eu evito ao máximo da entrevista. Porque tudo que eu falo sai distorcido no É um ciclo vicioso, Thiago. É um ciclo vicioso, Thiago. Mas aí a gente tem que pensar assim, mas pra quem nós estamos falando? Pra ninguém. Ninguém quer saber minha opinião de nada. Só quem tá aqui, só quem segue a gente, não sei o quê. Mas o jogador, ele fala pra 30 milhões de pessoas. O torcedor quer ouvir o jogador falar. O torcedor precisa. Então, deem media training pro jogador e vão pro pau. O jogador precisa falar. É relação custo-benefício, Thiago. É isso que eu tô dizendo. Ele é um ativo do clube. Depois você deprecia. Então é melhor botar o treinador logo. Por exemplo, a gente gosta de ouvir entrevista como a do Gabigol, né? Independentemente do conteúdo, do jeito que foi falado e do tema que foi. A gente gosta, o Gabigol fala bem, sabe se expressar, bota a cara. Felipe Luiz é outro, dentre outros. Estou dando um exemplo que veio à minha cabeça rapidamente. O problema é que realmente é isso que você falou. Por exemplo, a entrevista do Gabigol foi muito bem. Muito boa. Eu gosto de atletas que falam, mas custa caro aquela entrevista. Porque 20% de muita gente é gente pra cacete. O Gabigol apanhou, sabe? Aí tu fala assim, igual você mesmo fala. Ai, cara, eu vou tentar entrevista, vai dar problema pra mim. Eu evito ao máximo. Então, o que serve pra você, serve pros caras, sabe? Cara, vou falar, vai dar mó chabu, cara. Eu entendo. É uma dor de cabeça. E pegando o exemplo do Gabi, se ele escorrega numa frase, não importa o resto que ele falou, exatamente, vai ser aquela frase que vai ser martelada semanas. É isso, minha boa, Karina. Tem essa. O cara tem que ser perfeito. O Gabigol foi perfeito, passou ileso, mas mesmo assim foi criticado pelo tom, pelo que falou. Cara, sempre. É uma bola de neve de crítica. O que o atleta pensa? Eu já vou ser criticado na bola mesmo? Cara, deixa essa porra pra lá. Não vou falar, não. Sabe? E assim vira a bola de neve. Mas o chat tá me lembrando, foi o Vinícius Fernandes, tá me lembrando, sou corintiano, não tô aqui pra defender ninguém, mas o Roger Guedes fala toda hora. E olha como o Guedes, no campo e no microfone, subiu de patamar. Ele usou isso a favor dele. Ele subiu de patamar. Quando o Roger Guedes fala, eu escuto. Eu paro pra ouvir. Vocês não param pra ouvir agora? Você falou, opa, tem peito pra isso. Vem alguma coisa. Não, ele tem peito pra falar. É isso, e a hora da crise, a hora que o Corinthians estava explodindo, que estava tudo caindo, tudo ruindo, ele foi lá, bateu no peito, decidia os jogos e ia lá falar. Legal. E quando perdia, ele ia lá falar também. Isso é bacana. Isso é bom. Então, por mais que a imprensa às vezes distorça, é um recurso também para o jogador. Mas olha, o Tomás, então, ele estava dizendo no Instagram dele que a gente dá mais crédito para o Guardiola e menos para os jogadores, e que a gente deveria dar mais crédito para os jogadores. Aí eu mandei uma mensagem, falei, você vai ficar falando merda na internet, volta pro 3 na área para você falar merda lá também. Vai ficar falando merda no Instagram. Mentira, ele tem um ponto. E o Guardiola concorda com ele e com o que a gente está falando também. O Guardiola deu uma entrevista, às vezes ele finge humildade também, Guardiola. Mas ele fala, qual é o segredo? Ele fala, meu segredo? Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City. Esse é meu segredo. Meu segredo? Erling Haaland, Lewandowski, Messi. O que ele ainda brinca e fala assim, eu amo meu avô, mas eu não posso botar meu avô para jogar que eu não vou ganhar nada. O que ele tá querendo deboche, dizer? Claro. É o assunto do Messi. É o assunto do Messi. Ele tem jogador, ele é um treinador aqui, ele tem jogadores aqui, a hora que junta as duas coisas explode, meu amigo. Mas a pergunta é por que ele recebe esses jogadores? É ele quem tem essa oportunidade, não outros. Porque, né, ele é o melhor. Porque então, ele é o melhor que nós temos. Então achei curioso. Aí vem a frase idiota, né? Eu quero ver no Volta Redonda ganhar o Brasileiro. Vai ganhar. Idiota, né? Vai ganhar. Acordar às 5 da manhã. Não, vai assim, ganhar. Dura é meu pai que acorda às 4 da manhã. Eu quero ver o Guardiola no Volta Redonda. Cara, isso. Meu Deus do céu. Pô, vai ganhar. É capaz de vai pegar Libertadores. Vai pegar Libertadores com Volta Redonda. Pode escrever. De tantas analogias maravilhosas que quero ver o Hamilton com a Lotus, quero ver o Federer com raquete de madeira. Isso. Pô, eu li uma que foi espetacular. Quero ver o Jack Nicholson fazendo novela no SBT. Pô, rachei depois dessa. Ó, temos aqui direito de resposta de Tomás Freitas. Lá vem ele. Ele sofre, tá? Ele tá dizendo criticar ele chora. Ele tá falando que o Pepe é muito bom treinador, mas que tem uma matéria-prima incrível. Tomás, mas ó, em algumas oportunidades, e aí ele termina. Exemplo do Barcelona. Fala. Vai, Canedo. Vai lá. Já sei o que eu queria falar. Ele termina dizendo assim, tá bom, eu confesso, acho o Guardiola superestimado. Mentira, ele não falou isso. Mentira, Tommy.
Não, ele não tá falando isso. Ele tá concordando com o exemplo do Hamilton. Vai lá. Vai tomar. Porque a galera dá a entender que o Guardiola sempre teve essa mamatinha, né, em mãos. E esquecem o que foi o primeiro ano do trabalho dele, né? Hoje é muito fácil você olhar para trás e ver que o Busquets é um grande jogador, um volante histórico, Xavi, Iniesta, mas quando o Guardiola assume o Barcelona em 2008, o Barcelona vem de uma temporada que ele termina em terceiro, atrás do Villarreal, em crise com o Rijkaard, ele afasta Deco, Ronaldinho, o Barcelona está em crise institucional, o Guardiola vem de treinar o Barcelona B na terceira divisão, é campeão, e aí ele vem, tem a molecada, não tem dinheiro, e aí o Barcelona ele consegue transformar, óbvio que o elenco era bom, mas ele consegue transformar um elenco bom no único Barcelona que ganhou os 6 títulos no ano. Então, assim, no primeiro ano, no trabalho de profissional do Guardiola, ele já fez aquela transformação toda, colocou o Messi como falso 9. É porque hoje é fácil olhar e você falar, é molezinha. Mas naquela época não era. É importante ter contexto, né? Canedo, ele está dizendo que o Hamilton é overrated demais. Está dizendo que o Pep faz o que o 1% faz, porque eles gastaram 70 milhões de euros ao longo dos anos em todas as posições. Então ele tem caras muito bons para todas as posições. Que se você tentar repetir o que o Pep Guardiola faz num time de meio de tabela, não é fácil. Você não consegue, porque você não tem matéria-prima para fazer isso. Tem uma outra lenda aí, que é que o Guardiola contrata quem ele quiser. Isso também é mentira, né? Já tem alguns exemplos. É óbvio que, se você pegar o recorte aí, desde que o Pep chegou, o United gasta até a mesma coisa que o City e olha a diferença de elenco. Então o City também gasta bem, ou o Guardiola consegue transformar suas contratações, né? E às vezes não, né? Na maior parte dos casos, o Guardiola não contrata o jogador top 5 da posição. O Haaland, beleza, o Haaland foi. Mas quando o De Bruyne chega, quando o Bernardo Silva chega, quando o Gundogan chega, não era o top 5 da posição, hein? Sterling também não era, Jesus também não era. Ele potencializa o cara. Hoje, ele potencializa o cara. Ele transforma. Verdade. E aí o Caio Ribeiro tá mandando uma mensagem aqui, hein? Caio Ribeiro tá assistindo ao programa. Abraço, Caio. Saudade. Caião, saudade. Ele tá citando entrevistas do Guardiola que ele fala que ele para o lance, mostra o lance pros caras, mas que a decisão final é do jogador. Foi agora. Essa entrevista é muito boa. Eu vi ele falando isso sobre space time, ele fala, né? Sobre tempo e espaço. Ele fala é fácil parar o slide lá e fala assim, você tem que atacar esse espaço aqui. Mas o momento de atacar, a hora de atacar, como atacar, é uma decisão de milésimo de segundo do jogador. Isso ele não tem como entrar na cabeça do cara. Por isso que a gente talvez dá mais mérito. Cara, a bola que o Gundogan pega de primeira, brincadeira, cara. E depois ele pega de novo de esquerda de primeira, assim. Isso não é treinável, isso é do cara. O cara tá à vontade, o time tá funcionando, o time tá pegando fogo, o Gundogan vai lá e decide. Ele poderia ter perdido de novo, poderia ter perdido de 1-0, poderia ter sido um pênalti, ele poderia ter amassado os caras e perdido o jogo. Isso é o tal do futebol que ele fala. Mas ele tem onde é que ele aparece? Na consistência do negócio, dele tá sempre ali em cima, de ser difícil de ganhar. E eu falei aqui, eu tava lá em Peruíbe ainda, falei, acabou o campeonato. Eles estão disputando a Premier League há 6 temporadas. O Arsenal é uma molecada. Acabou, eles estão muito mais cascudos, já era pra nós. Não vai mais dar. Agora ganha 5 e 7, desde que ele chegou. Ganharam 5 e 7 e 5 das últimas 6. Não tem o que fazer. E se você... E aí estão me lembrando, aqui o Lebrus está mandando na Twitch, do Akanji. Eu juro, se você pega o papel também, com Akanji, Stones, aqui, é um milagre o que ele faz. Os caras são bons jogadores. Mas, é outro patamar, cara. Ele leva o Akanji estava encostado no Borussia Dortmund. O Rodri virou um Busquets. O Rodri tá jogando demais, tá jogando demais. Tá comendo a bola, cara, virou um Busquets. Ele tinha cintura dura, lembra? Ele era durão, pra virar, parecia um caminhão pra virar. Brincadeira, tá jogando demais. Demais. Tá voando.